De que maneira você vai proteger o patrimônio do seu cliente por meio de uma holding familiar se a cláusula de impenhorabilidade ela pode cair na Justiça do Trabalho? Esse é o tema desse nosso vídeo agora. Em tempos eu organizo uma espécie de seminário, um evento de imersão que eu chamo de Holding Total, e a gente passa sexta, sábado e domingo o dia inteiro estudando o holding familiar, eu com os meus alunos. E veja, no último evento desse que nós realizamos, surgiu uma dúvida logo no começo que foi assim: se tiver uma dívida trabalhista, pode penhorar bens da holding? Vamos lá, isso só não vai acontecer se você tiver uma estratégia e não porque tem algum emprego de algum instituto jurídico isolado. Não vai ser assim. A questão da impenhorabilidade num sistema de holding familiar, ela funciona da seguinte maneira: a gente atribui, faz a transferência daquela participação societária do nosso cliente para os filhos deles e coloca ali uma cláusula de impenhorabilidade. Além de outras muitas cláusulas que garantem que ele mantenha o controle sobre tudo, a gente coloca ali uma cláusula de impenhorabilidade, e essa cláusula ela tem fundamento no artigo 833, inciso 1 do CPC, que vai dizer assim, que são impenhoráveis os bens declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Beleza, mas na Justiça do Trabalho isso é diferente e é o que a gente vai entender a partir de agora. Historicamente, a CLT sempre teve lá o artigo 769, que fala assim, nos casos omissos, o direito processual comum, portanto, o CPC, ele será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste tipo. Na Justiça do Trabalho, o juiz ele manda citar o executado para pagar o valor devido em 48 horas, ou então ele garantir a execução sob pena de penhora. Então a penhora ela passa a ser vista como uma penalidade para aquele que não paga ou não garante o juízo. Isso é o que está no artigo 880 da CLT. E de acordo com o artigo 882, além de pagar, ele não vai sofrer qualquer punição se ele apresentar um seguro-garantia, né? Isso foi uma inovação trazida pela micro-reforma trabalhista de 2017, ou se ele próprio nomear bens à penhora, então nada vai acontecer com ele. Agora, se ele não fizer algum desses atos que estão no artigo 882, que é pagar, ou do artigo 883, que é o seguro ou nomear bens à penhora, diz ali o artigo 833 que o juiz ele vai seguir para a penhora dos bens deles. Aí a escolha dos bens que vão ser penhorados, eles já não cabem mais ao executado, mas cabem então ao juiz. A CLT ela não tem nada que fale sobre impenhorabilidade de bens, tá? É diferente do CPC. E, em paralelo, o novo CPC, no artigo 15, ele até reforça a ideia do próprio artigo 769, quando ele diz que a ausência de norma específica remete para o CPC. Logo, a gente poderia imaginar, então, que prevalece a regra do 833, inciso 1 do CPC, da impenhorabilidade. No entanto, o que acontece? Na Justiça do Trabalho a coisa é diferente. A execução na Justiça do Trabalho ela tem um detalhe diferenciado que foi criado pelo artigo 889. Ele remete à omissão da CLT não para o CPC, mas, veja,
para a Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 1980. Lá no 889 da CLT vai estar assim, ó, aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis naquilo em que não contrariarem ao presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Portanto, a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6830 de 80. Lá na Lei 6830 de 80, então, nós vamos ter a figura do artigo 30, e aí é importante você observar. O artigo 30 ele vai dizer assim, olha, sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da dívida ativa e, por conseguinte, aqui pela aplicação subsidiária da dívida trabalhista, tá? A totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa. Aí pega essa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Beleza? Então veja, foi uma exceção criada pela Lei de Execução Fiscal que é aplicável na Justiça do Trabalho em processo de execução. Nesse sentido, vamos ver o que aconteceu no TST bem recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho. Num agravo de instrumento em recurso de revista, ele foi julgado no dia 20 de janeiro de 2020, portanto recente, eu estou fazendo esse vídeo aqui em 2023, é uma jurisprudência recente. Foi julgado na 5ª turma do TST, na relatoria do ministro Lélio Bentes Correia, e diz assim, olha, tanto a ementa quanto o inteiro teor trazem a seguinte informação para a gente, que eu vou colocar aqui para a gente ler juntos. Olha isso. Para o deslinde de controvérsia existente na fase de execução trabalhista, dispõe o artigo 889 da CLT que, em caso de omissão da norma seletista, deve ser aplicável o disposto na Lei de Execuções Fiscais, Lei 6830 de 80. Desta maneira, o caso em análise deve ser solucionado com fulcro na previsão contida no artigo 30 da Lei 6830, como a gente acabou de ler aqui, no sentido de que a totalidade dos bens e rendas do devedor, elas respondem pelo pagamento dos créditos trabalhistas, seja qual for a sua origem ou natureza, inclusive os gravados por cláusula de impenhorabilidade, restando excluídos somente os bens e as rendas que a lei declara serem absolutamente impenhoráveis. Repara, o julgado está só repetindo o texto da lei. Assim, aí vai, continua. Assim sendo, a decisão regional, e aqui pausa, por que a decisão regional? Esse agravo de instrumento de recurso de revista, na verdade ele está apurando ali um recurso de revista que foi negado segmento, e ele continua sendo negado segmento nessa decisão, mas ele remete à decisão que foi dada no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Tá? Então vamos voltar aqui. Ó. Assim sendo, a decisão regional que entende que a cláusula restritiva do bem doado não pode servir de óbice ao direito de crédito trabalhista não violou o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, que é aquele que fala sobre o direito, a garantia do direito de propriedade. Tá? Então, o que é importante você ver desse julgado? O julgado acompanha exatamente aquilo que está na lei. Nesse caso, a cláusula de impenhorabilidade ela não vai representar uma grande potência na Justiça do Trabalho e talvez não proteja o teu cliente, a família do teu cliente dessa maneira, da maneira que você deseja. Com relação à Justiça Comum, isso não se aplica. Tá? Na Justiça Comum, isso não acontece. Lá a regra é outra. É o CPC e o artigo 835, inciso 1, que é devidamente respeitado, beleza? Então, para ilustrar, veja só uma jurisprudência que eu coloquei aqui do STJ, mandado de segurança e execução, impenhorabilidade, bem gravado com cláusula de inalienabilidade, condição que importa no reconhecimento da impenhorabilidade e incomunicabilidade do bem.
possibilidade de penhora da nua propriedade no caso concreto. E aí o entendimento firmado pelo STJ na exegese lá do artigo 1911 do CPC, a inexistência de indicação, bens, blá, 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 blá. O importante é você entender que, nesse caso, na justiça comum, esse tipo de exceção ele não se aplica. E esse é um julgado até recente também, do TJ de Santa Catarina. E aqui vale uma observação que parece óbvia, mas o óbvio às vezes ele precisa ser dito. Se na Justiça do Trabalho a impenhorabilidade ela não vai ser suficiente para proteger o seu cliente por causa da aplicação subsidiária da Lei de Execuções Penais, é óbvio que o mesmo entendimento há de prevalecer lá nos casos de uma dívida fiscal. Beleza até aqui? Tá? Então fique atento em relação a isso. Até hoje, a gente nunca viu uma aparição na Justiça do Trabalho sobre casos envolvendo holdings familiares, sobretudo na maneira que a gente faz lá dentro do time Holding Brasil. Beleza? Mas a gente já viu acontecer sobre doação de imóvel com cláusula de impenhorabilidade, essa doação sendo afastada, como é o caso da jurisprudência que eu acabei de ler, a doação de um imóvel, e não de cotas de uma célula cofre ou célula destino, como acontece numa holding familiar. Mas, como a gente sempre busca dar 110% de proteção para o nosso cliente, vale atentar para o que a gente deve fazer então nesses casos. E aqui vai a estratégia a ser implementada, aquilo que eu acho que é o grande bacana desse nosso vídeo aqui. É importante você agregar a cláusula de impenhorabilidade com a cláusula de call. E o que é isso, afinal de contas? A cláusula de call, que a gente chama de call option, é uma cláusula onde a pessoa que tem esse poder, ela pode tomar de volta as cotas. Tá? Nessa cláusula, a gente normalmente utiliza e fala que ela é a representação do direito de arrependimento. Tá? Mas olha só, vamos lá, deixa eu explicar para você o que é uma call option. Tá? A call option, ela em direito societário, ela é uma opção de compra. Essa é a melhor tradução. Call option seria a opção de chamada. Aqui a chamada é vista como opção de compra, de chamar aquele com quem você pactuou a te vender forçadamente algo. Tá? Então ela é uma opção de compra. Ela é uma opção de compra que dá à pessoa que detém aquele direito, mas ela dá uma faculdade à pessoa que detém essa opção, um direito, uma faculdade, mas não uma obrigação, ok? Então ela é uma faculdade, ela dá um direito ao detentor dessa opção de compra de adquirir as ações ou as cotas de alguém por um preço pré-determinado, por um preço fixo estabelecido antes, tá? Em uma data futura específica ou mencionado a partir daquele momento. Tá? Isso significa que o detentor da call option ele tem a faculdade de comprar essas ações ou então essas cotas daquela empresa ou então daquele sócio, tá? Mas ele não é obrigado a fazer, como eu já expliquei, beleza? Essa opção ela pode ser usada em situações das mais diversas no direito societário. Tá? Por exemplo, se for vendida uma empresa. Se uma empresa for vendida, quem tem aquela opção de compra pode falar, não, peraí, eu quero comprar aqui pelo valor que já está pactuado. Ou no caso de uma oferta pública de aquisição de ações, o investidor ele pode adquirir aquelas ações com preferência. Beleza? Isso é algo que foi criado para permitir que investidores eles mantenham a opção de adquirir ações ou cotas de uma empresa por esse preço já pré-definido, pré-determinado. Mesmo que o preço de mercado dessas ações ou dessas cotas eles venham a aumentar. Então, amanhã a empresa vai ser vendida e você tem uma call option, uma opção de compra, de adquirir X cotas por 1 milhão ou, sei lá, por 10 mil reais e ela aumentou de preço e vale 10 milhões, você tem o direito de adquirir por 10 mil, mesmo que ela valha 10 milhões. Olha o tamanho do peso que é uma opção de compra, uma call option. As call options, elas frequentemente são usadas como uma forma de proteger
o interesse desses investidores. Elas também são usadas para facilitar negociação futura num ambiente de certeza. Olha, eu vou assegurar aqui o direito de ação, a opção de compra, porque no futuro eu não sei para onde caminhará essa empresa ou economia, então você consegue fixar as bases para um momento de incerteza futuro. No nosso ambiente, no ambiente das holdings familiares, a gente tomou emprestado, a gente importou esse conhecimento para que ela funcionasse como uma espécie de cláusula do direito de arrependimento do cliente. É isso mesmo, de maneira que o cliente possa desfazer tudo, ele pode retomar todo o patrimônio dele de volta para a titularidade dele, se ele quiser, num preço ridículo. Então você pode, por exemplo, fixar um patrimônio de 50 milhões e comprar, por exemplo, por 5 mil reais. Isso não é valor vil, isso é estipulação de direito empresarial e isso é completamente válido. Não tem nem jurisprudência no Brasil dizendo o contrário disso. Tá? E por essa razão a gente utiliza comumente como direito de arrependimento. Então vamos lá, a call option, em português opção de compra, não é um instituto da lei, criado na lei. Não é, o que é bem diferente nosso lá do direito civil, né? No direito civil, às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender essas nuances do direito empresarial, porque grande parte dos institutos do direito empresarial, eles são criados na prática e não dentro do instituto. Nesse caso, você vê algumas menções, por exemplo, na lei de ISAs, na Lei de Sociedades Anônimas, a Lei 6.404, são menções que vão validar realmente a aplicabilidade desse instituto. Por exemplo, tá, no aumento de capital social, quando você vai aumentar o capital social de uma SA, o artigo 166, inciso 3, tá, da Lei de SAs, ela vai falar o seguinte, o capital social ele pode ser aumentado pelo exercício de direitos conferidos de opção de compra de ações. É um exemplo, tá? O que eu estou lendo para você não são números clausos, são exemplos. Outra aparição é na contraprestação, no pagamento por determinados serviços prestados. Isso está lá no artigo 168, parágrafo 3º da Lei de SAs, tá? Que diz assim, olha, o estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite do capital autorizado e de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgue a opção de compra, e veja, não é o sócio, é a própria companhia, outorgando a opção de compra de ações a seus administradores ou empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob controle, sob seu controle, sob o controle daquela companhia. Você tem ainda mais outro exemplo que eu posso mencionar, é o artigo 171, nossa, horrível, né? Artigo 171, mas toda lei com mais de 170 artigos tem um artigo 171, né? O artigo 171 da Lei de SAs, ele vai dizer o seguinte, na proporção do número de ações, tá, que possuírem cada acionista, terão preferência para subscrição no aumento de capital. Então, no caso de direito de preferência, o parágrafo 3º do artigo 171, ele vai trazer assim, na outorga e no exercício da opção de compra de ações, não haverá direito de preferência. Olha que legal isso. Você pode estabelecer a opção de compra para terceiros sem que você tenha que obedecer o direito de preferência fixado pelo caput do artigo 171. Isso é bem incrível, mas essas são apenas exemplos. Diferente do direito civil comum, que é muito fruto de um comportamento muito intervencionista no direito empresarial, sobretudo nas regras das SAs, das sociedades anônimas, que tem uma conotação completamente diferente, uma norma de cunho liberal, de permissividade para os empreendimentos. Ali, os institutos fluem da prática societária e não necessariamente vindo da lei. É isso que você precisa entender. Eventualmente, eles são, como esses exemplos que eu acabei de te dar aqui, eles são validados pela lei, mas eles não precisam ter lei que os crie. A prática, na verdade, do direito societário é que vai criar esses institutos. Então vamos lá, vamos condensar isso tudo, vamos fechar todos os parênteses dessa nossa aula. Você tem um problema criado na Justiça do Trabalho em que a cláusula de impenhorabilidade
ela pode cair, ela pode não servir, aliás, ela não servirá para proteger uma eventual penhora vindo contra um filho do teu cliente, um beneficiário final do sistema de holding familiar. E aí eu te mostrei aqui, te dei elementos sobre a cláusula de call. Vamos ver como a gente integra isso. E aqui a estratégia, então, é usar a cláusula de call como um mecanismo de salvaguarda, um mecanismo de contenção. Porque pensa só, se um filho, o filho do teu cliente, ele vier a ter um problema na justiça e você está vendo que aquele problema pode vir a recair numa penhora sobre aquelas cotas que pertencem, que a titularidade já está antecipada pelo nome dele, o pai pode exercer a call option, o direito de preferência, e pegar de volta aquelas cotas para tirar do nome dos filhos, e isso não tem nada de equivocado. Por quê? Porque é um terceiro não envolvido na relação jurídico-processual naquele caso, naquela execução, que vai estar exercendo um direito que foi atribuído a ele antes, muito antes, inclusive, do processo existir. Ah, Márcio, dá para fazer isso então para ajudar um cliente meu que já tem um processo em curso? Cara, não dá. Isso vai ser fraude de execução. Isso até fraude contra credores. Isso é um problema. Não faça isso. Não faça. Não vai ser eficiente. Agora, se você montou o sistema de holding familiar antes e teve essa preocupação, aí não, aí a coisa flui bonitinho. É isso que você precisa saber. Para mim, o que é importante você compreender aqui nesse nosso vídeo de hoje é entender como é que isso vai funcionar numa holding familiar. Porque na holding familiar a gente não segue receita pronta. Não segue. A gente tem modelos a ser seguidos, mas cada modelo são meros pontos de partida e não uma receita pronta. A gente não consegue trabalhar com holding familiar seguindo receita pronta. E também a gente não fica inventando modelinho meramente acadêmico para atender interesses de personagens fictícios do universo jurídico, Tício, Mev, Caio, por exemplo, nada disso. Aqui a gente cria estratégias para atender casos concretos e saídas que sejam lícitas e efetivas para que a gente consiga proteger o patrimônio da família brasileira, proteger o seu patrimônio, proteger o patrimônio do seu cliente de maneira realmente eficaz. E isso é o que a gente consegue através do sistema de holding familiar. Beleza? Então foca nisso. Para trabalhar com holding familiar, você precisa ir conhecendo os problemas para ser capaz de desenhar as melhores estratégias, tá? E você fica ótimo na medida que quando aumenta a sua capacidade de antecipar problemas. E quando isso aumenta, com a experiência. E aí você tem a oportunidade de começar a trabalhar e viver suas próprias experiências sozinhos ou viver isso em comunidade, como que a gente faz aqui nesse canal, em que a gente traz os problemas que a gente vivencia na vida real para apresentar para vocês soluções do trabalho com holding familiar. Beleza? Se você acredita que conteúdos como esse aqui de hoje, eles podem te ajudar a conhecer um pouco mais sobre holding familiar, então eu quero te fazer um convite. Aperta agora esse botãozinho aqui que está escrito assim, ó, inscrever, e ativa aquele sininho ali. Sabe por quê? Que o YouTube vai te avisar no próximo vídeo que a gente colocar aqui. O YouTube vai te chamar, o professor Márcio Carvalho, você acabou de colocar um vídeo lá, pumba, vai chegar uma notificação para você. Agora, se você já segue, se você já está lá com o botãozinho, com o sininho ativado, faz assim, ó. Pega o link desse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, manda para o povo para que mais profissionais eles possam ser capacitados a ajudarem as famílias brasileiras através de uma holding familiar. Beleza? Me despeço de você, fico com você por aqui. Um forte abraço, um beijo no seu coração, fique com Deus. Até mais.